Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho, de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, 13 e 14, e depois a gente vai pular do 21 para o 23, tá bom? Então, vamos lá, a partir do versículo 13, que fala assim: O Senhor Deus disse: São estes os limites da terra, que será dividida entre 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria essa terra a eles para ser sua propriedade. Agora pula lá para o 21, que fala assim: Dividam essa terra entre as 2 tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo no meio do qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Gente, eu quero atentar vocês para 2 partes. Aqui no 14, onde fala: Eu jurei aos antepassados de vocês que daria essa terra a eles para ser promovido, para ser sua propriedade. E aqui onde fala: Quando vocês dividirem a terra aos estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? E por que eu li essas 2 partes? Se você prestar atenção que ali existe uma promessa, ou seja, Deus prometeu para os antepassados de José que ele daria terras à família, né? Aquela família ali, aos antepassados de José, ok? Então, o que a gente entende dessa parte? Deus te fez uma promessa, ele vai cumprir, porque aqui na história do Ezequiel, capítulo 47, ele está falando que ele fez uma promessa aos antepassados de José, ou seja, olha quanto tempo que a promessa levou para ser cumprida, entende? Deus lança a promessa na nossa vida, só que a gente precisa aprender a esperar ele, fazer do jeito dele, no tempo dele, porque aqui na história ele lançou uma promessa na família de José, né? E passou um longo período de tempo para depois ele dar as terras para a família de José. Entende, gente? E o que a gente aprende também disso? Quando ele deu as terras para a família de José, eu não sei se você se apercebeu, mas existiam pessoas que não faziam parte da família morando naquele território. Só que Deus não expulsou as pessoas por causa da promessa de José. Deus abençoou a vida daquelas pessoas que eram estrangeiras, que estavam na terra de José, entende? E elas também aproveitaram da promessa de José, ou seja, elas aproveitaram da bênção que Deus tinha para José. E é justamente isso que Deus quer falar com a gente hoje. A sua promessa, ele vai se cumprir. Ele vai te dar, independente do tempo que tenha passado, independente dos anos que estão passando. Ele vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida. Só que você tem que entender que a sua promessa, ela não é só para você. A sua promessa, ela engloba outras pessoas, ela engloba outros territórios, entende? Ela engloba, dentro da sua promessa, existe outras vidas que serão abençoadas através da sua promessa. É por isso que a sua promessa está demorando tanto de chegar. Por quê? A oposição não quer que você receba. Por quê? Porque a promessa não é só sua. A promessa, ela engloba muitas pessoas à sua volta. Ela engloba famílias à sua volta. Entende, gente? Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Uma vez que Deus promete, ele vai cumprir. A gente precisa exercer mais a nossa fé. A gente precisa procurar mais a presença de Deus. A gente precisa querer ter o relacionamento com Deus. Porque quando a gente prioriza Deus e se relaciona com Ele, a gente esquece, a gente tira o foco das adversidades, a gente tira o foco, e a gente tira o foco das adversidades, a gente tira o foco do problema, e a gente não tem tanta ansiedade assim de querer ter o que Deus tem para nossa vida. Entende, gente? Então, se Deus
cumpriu com a palavra dele aqui na mensagem, na palavra de Ezequiel, dizendo que ele estava devolvendo as terras que tinha prometido para os antepassados de José, entende? Ele também vai cumprir com a sua promessa. Não desista, gente. É a gente, na nossa incredulidade, nos nossos achismos, nos nossos porquês, nos nossos icis, nas nossas dúvidas, sabe? É a gente que retarda, é a gente que veda, é a gente que perde. Somente nós temos o poder, além de Deus, de fazer a gente perder a promessa. É a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, entende? É a gente querer as coisas para ontem e não esperar pelo tempo de Deus. O que a gente precisa entender é que a sua promessa, ela existe. Mas o que você está sendo até do cumprimento, tipo assim, Deus lançou uma promessa na tua vida. Da hora que ele lançou a promessa na sua vida, até o cumprimento dessa promessa, existe um meio do caminho, aqui. Esse meio do caminho é você, é o seu processo. Aí, o que importa, a promessa é o teu prêmio, porém, quem você se tornou durante esse processo, esse meio do caminho, é o importante, entende? É a sua entrega a Deus, é a sua disponibilidade em querer estar na presença de Deus, é o seu relacionamento com Deus. Entende, gente? Você é o meio do caminho, o seu processo é o meio do caminho. Então, a gente precisa tirar essa ansiedade que tem. Eu sei que o cansaço bate. Eu também estou esperando uma promessa de Deus. Tem uns 7 anos que eu estou esperando uma promessa de Deus que Deus lançou na minha vida. Eu sei que o cansaço bate, entende? Eu sei que dá vontade de desistir, entende? Mas você precisa perseverar. Você precisa acreditar, você precisa manter a chama da sua fé acesa. Você precisa manter a chama acesa. E a gente mantém a chama acesa procurando mais a Deus, estando mais na presença de Deus, fazendo leitura da palavra, fazendo devocional, procurando mais a Ele, procurando estar na presença dEle, se doando mais para Deus. Porque é Deus que nos mantém, gente. É Deus que nos dá força. É Deus que nos mantém de pé. É Deus que nos segura no colo quando a gente quer cair. Entende? É Deus que está do nosso lado quando a gente chora, quando a gente não vê saída, não vê solução, que a gente se vê de mãos atadas. É Deus. A gente precisa correr para Deus. A gente não tem que correr para as redes sociais dizendo que, ó céus, ó vida, minha vida acabou, não tem mais o que fazer. Você não tem que ficar desabafando em rede social. Você tem que desabafar para Deus. Faça de Deus o seu diário. Entende? Tenha esse vínculo com Ele de falar o que você está sentindo aqui, porque Ele traz solução para o seu problema. Entende? Deus recolhe as nossas lágrimas, Deus guarda as nossas lágrimas, Deus anota tudo que a gente fala, Ele guarda dentro dele. E no momento certo, quando você estiver pronto para receber, Ele vai te dar. Ele quer te dar a promessa, só que você precisa estar preparado, você precisa estar pronto psicologicamente. A gente acha que nós estamos prontos psicologicamente para receber. Nós achamos, porque a gente quer que tudo acabe. A gente quer que as lutas acabem, a gente quer que as dificuldades acabem, a gente quer que a escassez acabe. A gente quer, só que a gente precisa entender que a gente não está preparado para receber. E Deus não vai dar algo que é dele, que é santo, que está pronto, que vem dele, de uma forma leviana para a gente. Entende, gente? Então a gente precisa se preparar. Eu sei que às vezes a gente quer chutar o balde e jogar tudo pro alto. Só que a pergunta é, você já chegou até aqui? Você já esperou esse tempo todo? Você não consegue voltar para trás e ser quem você era, porque você já está transformado. Entende? Então você vai chutar o balde por quê? Você vai parar por quê? Continua indo para frente. Não regrida, não retroceda. Entende? Não queira ser quem você era. Sabe, às vezes Deus tira a gente da nossa zona de conforto justamente para mostrar pra gente que a gente pode ir além, que a gente pode ir em direção ao que Ele tem para a nossa vida, que não é pra gente temer. Entende, gente? Eu sei que o medo bate. O medo bate, gente. A gente se sabota, entende? Só que a gente precisa tirar isso de dentro de nós e dar espaço. Aonde que a gente coloca o medo e a sabotagem que a gente quer? A gente
quer o que Deus tem pra gente, porém a gente quer no nosso tempo e ao mesmo tempo a gente tem medo de conseguir. Porque a gente acha que não vai dar conta do que tá vindo. Então a gente começa a se sabotar sem a gente perceber. Entende? Mas ao invés de você ficar olhando para essas coisinhas, começa a olhar para Deus. Foca em Deus. Entende? Porque Deus tem o melhor para a tua vida. A sua promessa, ela vai ser cumprida. A sua promessa, ela vai acontecer na tua vida quando você estiver pronto para receber. Enquanto você não estiver pronto para receber, enquanto você estiver procrastinando algo que Deus pediu para você, enquanto você estiver enrolando a sua parte, porque a gente também precisa fazer a nossa parte, gente. Não é simplesmente esperar o tempo da promessa passar e Deus ir lá e entregar a promessa na sua mão. Não, você precisa passar pelas etapas, você precisa passar pelas fases. Então, quanto mais você postergar numa fase que você estiver nesse momento, que Deus está pedindo para você fazer algo, para Deus está pedindo para você tomar um posicionamento, quanto mais você postergar isso, mais longe a sua promessa vai estar, porque você está retardando o seu processo. Entende? Desculpa, não tem como a gente pular a fase, não tem como a gente deixar aquele detalhezinho que é importante para Deus, que faz parte, Ele quer que você faça, de lado. Não tem como, gente. Então, para a promessa se cumprir na sua vida, você precisa sim se dar 100% para Deus. Para você ter a promessa. Porque a promessa é santa. A promessa está purificada. A promessa está pronta. E você precisa ter essa purificação, essa preparação. Entende? Você precisa estar em santidade, você precisa estar buscando a presença de Deus, você precisa estar sempre ali, sabe, querendo, buscando relacionamento com Ele, para Ele te preparar de dentro para fora. Entende, gente? A gente precisa. Então não desista do seu processo, não desista de quem você está se tornando, não desista das promessas de Deus para sua vida, dos milagres de Deus para sua vida. Usa a promessa como uma fonte de inspiração, de que você não pode desistir. Sabe o que você pode fazer? Eu faço aqui em casa. Eu tenho um local aqui em casa, que eu não tenho como mostrar agora para vocês, mas eu tenho um local aqui em casa que tudo que Deus me prometeu, tudo que está para acontecer na minha vida, ou de uma forma que me faça lembrar que eu preciso guerrear por aquilo ali, que eu preciso orar por aquilo ali, eu escrevo num papel, um papel grande, com letras grandes, e todos os dias eu olho para aquilo ali. Entende? Porque eu sou muito visual. Então, quando eu visualizo algo, eu gravo aquilo. Entende? Eu tenho memória fotográfica. Então, quando eu fico sempre olhando para aquela frase que Deus me deu, para aquele direcionamento que Deus me deu, para aquela promessa que Ele fez para mim, eu fico ali olhando o tempo todo e eu sempre me lembro que eu não posso desistir, que eu não posso esmorecer. Se eu esmorecer, eu preciso ir para a fonte, eu preciso ir para o local certo, que é os pés de Deus. Entende? E chorar nos pés deles e pedir, Senhor, sozinha eu não consigo, Pai. Eu preciso de ajuda. Intervém. Entende? Então, se você precisa de uma intervenção de Deus, ora a Deus e fala, Senhor, eu preciso de uma intervenção sua. Eu não consigo mais, eu fiz tudo que eu podia. Entende? Então, a gente precisa fazer, a gente também precisa guerrear, a gente também precisa orar, jejuar, buscar, tentar melhorar. Deus, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu não estou deixando de fazer que está desagradando o seu coração? Entende, gente? A gente precisa ter essa humildade de chegar em Deus e falar com Deus e ter relacionamento com Deus, para a gente vivenciar os planos de Deus. Então, para a gente resumir aqui, ok? A sua promessa existe, ela vai se cumprir. A sua promessa não é só para você, ela engloba várias pessoas aí à sua volta. Por isso que a sua promessa está tão difícil, por isso que a oposição está vindo com força, porque através da sua vida, outras vidas serão tocadas pela tua promessa, serão abençoadas por ela, ok? E através da sua vida, o nome de Deus vai ser evidenciado. E muitas pessoas virão a conhecer a Deus através da sua vida, através da sua promessa. Então não desista do seu processo, não desista de você, não desista da sua promessa, não desista do seu relacionamento com Deus. Tá bom, gente? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.